Oi, Cira, boa tarde aos teus ouvintes, prazer falar contigo mais uma vez. Bom, partindo do princípio que a Rua Coberta ela é uma grande conquista para a cidade, desde o início, ali, quando divulgaram o projeto, eu sempre enxerguei com bons olhos, acho que Cachoeira merece esse tipo de investimento. Eu sei que às vezes as pessoas acabam preocupadas com outras situações que também merecem atenção, mas são coisas diferentes, a gente tem que buscar esses recursos, seja por emenda, seja por projeto, para que a gente possa cada vez mais deixar a cidade mais interessante, mais bonita, e que a gente possa aproveitar, né, todo o seu potencial. Bom, a gente fez uma reunião ontem na diretoria da CACISC para deliberar sobre a questão dessa polêmica que surgiu sobre o trânsito ali da Rua Coberta. Até te digo, acho que a polêmica foi até maior do que necessário, acho que nem tudo pode e precisa virar por polêmica, até porque eu acho que o bom diálogo, né, a apresentação de argumentos, a gente consegue resolver muitas coisas. A gente entende ali, Dalcira, que não há necessidade do fechamento da rua em dias normais. O que eu digo com dias normais? Vou dar um exemplo. Dia 10 de março, por exemplo, um dia de semana, eu acho que no horário comercial, eu acho que precisa e deve ter o fluxo de veículos leves, até porque já se observou na estrutura, né, os pilares da Rua Coberta ficaram muito próximos ao meio-fio, a estrutura é em ângulo, então daqui a pouco passa um caminhão ali desavisado, né, com pouca atenção, acaba prejudicando a estrutura. Eu acho que tem que ter um trânsito leve para que se possa usar em dias normais. Fora do horário comercial, aí sim a gente solicitou até para a prefeitura que se tenha uma agenda, né, programada de eventos, bem comunicada, porque para o comércio local também é interessante a Rua Coberta fechada funcionando. Porque, por exemplo, a gente teve agora, né, a chegada do Papai Noel ali na Rua Coberta, quantas pessoas tinha na praça, né, shows, eventos, isso acaba mobilizando, né, e movimentando todo o comércio do centro, pessoas que vão visitar lojas, vão ver vitrines, vão acabar fazendo uma refeição, então gera todo o envolvimento e o cachoense ele gosta de praça, ele gosta desse tipo de envolvimento, então a gente entende que quando é necessário fecha, faz os eventos e também, Dalciro, acho que ele pode se tornar um grande centro de convivência, né? Um domingo, né? A gente está até com um empresário ali que está disposto a fazer uma doação para se colocar água quente para chimarrão. Então, imagina uma agenda de domingo com eventos, pode ir lá prestigiar, aproveitar a praça, aproveitar o centro, né? Levar as crianças, né, para a praça. Então, eu acho que ela pode ser bem aproveitada. Então, vai ter a semana da Feira do Livro. Pode fechar a semana toda, não vejo problema. Até porque tem ruas laterais, paralelas, que poderão fazer esse desafogo. E ontem eu tive uma reunião com o secretário de Mobilidade, e já há um estudo, e começou ontem, à tarde, né, e até hoje ele me mandou já uma foto ali com alguns levantamentos, para fazer esse cálculo, utilizando também as ruas paralelas, que é a Francisco e a Otto Menack. Então, por exemplo, também a gente tem que saber como vai ser aproveitado essas ruas paralelas para que possa ser um desafogo. Eu não consigo acreditar que realmente tem uma perda de 30%, como foi noticiado, de faturamento no comércio pela Rua Coberta. Até porque tem as ruas ali que poderiam ser utilizadas, é um número muito grande, então a gente tem que ter um pouco de cuidado também na questão quantitativa, né? Uma análise qualitativa foi prejudicada, ok, mas quantitativa precisa de um estudo técnico, uma coisa mais aprofundada para ter certeza. Então nós fizemos um documento recomendando à prefeitura que, primeiro, apresente o projeto. Eu acho que nós precisamos conhecer o projeto da Alcira, né? Porque começou lá no governo anterior, com o José Otávio, com a Ângela, e agora passou outro governo, com outras ideias, com outros pensamentos. Então, eu acho que a gente precisa conhecer o projeto, como é que vai ficar, por exemplo, a exploração comercial ali daquele ambiente, como é que vai funcionar a questão da agenda, como é que vai funcionar a terceira etapa que tem que ser feita ainda, captação de recursos. Então, a gente precisa entender como um todo qual é o projeto da prefeitura, como a prefeitura pretende disponibilizar toda aquela estrutura. Acho que esse é o primeiro passo, conhecermos o projeto, até que a gente possa entender e tentar contribuir de alguma maneira para que fique o melhor possível. O segundo, nós recomendamos a abertura da rua coberta em horário comercial para trânsito leve, né? Pedimos essa agenda de eventos também que seja divulgada, né? E como vai ser explorado os pontos comerciais da volta ali, por exemplo, quiosques, qual é a ideia?
né? Conversei hoje de manhã com o prefeito Balardim sobre o assunto, né? Enviei o ofício para ele, depois ele me ligou, nós trocamos uma ideia em relação a isso. Acho que está num bom tom, ele está bem disposto a ouvir, dialogar. Passamos isso também para o Conselho de Mobilidade Urbana, passamos a nossa posição para que todo mundo esteja ciente e alinhados para que a gente possa aproveitar da melhor maneira essa grande conquista para a cidade. Na verdade, a Rua Coberta tem se mostrado, aí nos últimos eventos que ocorreram ali, né, tem se mostrado um local de convivência também, né, Rafael? Me parece que a população tem acolhido de uma forma muito simpática aquele espaço ali, né? Porque, tecnicamente, hoje, por exemplo, se tu for usar um espaço em Cachoeira para um evento tipo a Feira do Livro, vai ter que usar, talvez, a Praça Bonifácio, mas aí é toda aberta, né? A gente tem a disponibilidade do Arrozão, mas aí é no outro lado da cidade. Então, eu gostei da ideia. Talvez não tenha sido o melhor lugar, talvez ali na Otto Mérica poderia ter ficado melhor, não sei, mas agora que está ali, a gente tem que apropriar da melhor maneira. A gente teve aquela sexta-feira, né, que foi o Black Night, Isso. que foi muito positivo, muito o feedback que se teve, né, e registro aqui os parabéns aí ao CDL, que também participou dessa organização, foi muito positivo. Eu acho que nós precisamos começar a quebrar alguns paradigmas, né? Nós precisamos começar a pensar um pouco diferente. Por que eu digo isso? Cachoeira tem se tornado uma cidade universitária, né? Então, uma cidade universitária ela precisa se preparar para a universidade. Então, momentos de lazer, momentos de convivência, entretenimento, é um outro mercado que se abre, né? E quando eu te falo de uma rua coberta, eu te falo de um centro de eventos que vai mobilizar, que vai movimentar o centro. As pessoas vão descer, vão comer um sorvete, vão fazer um lanche, né? Vão aproveitar toda a estrutura. Até os ambulantes, por exemplo, como a prefeitura vai também utilizar disso, também vão poder aproveitar, fazer a sua renda, né? Gerar, né, um faturamento. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu passo naquela praça da descida da Júlio, acho que é a Praça das Nações? Não. Ali onde acontecem os desfiles normalmente, né? Esqueci o nome da praça. É da Caixa d'Água. Caixa d'Água, perfeito. Eu acho que aquela praça, por exemplo, ela precisa de uma fachada nova. Porque todos os desfiles que tem ali, aqueles postes improvisados, aquela fiação improvisada, eu acho que ali também precisa de uma boa repaginada para fazer ali, se ali vai ser um lugar realmente, né, se utilizado como desfiles, como tem sempre se utilizado. E nós gostamos do desfile do dia 20 de setembro, por exemplo, que sempre mobiliza, né? Nós temos essa veia muito forte, né? Então, tem a questão do carnaval, por exemplo. Então, ali também é um ponto que poderia, né, ser melhor utilizado, trazer um pouco mais de estrutura. Então, a rua coberta, ela vem também para trazer essa questão da... eu costumo que Cachoeira precisa recuperar a sua autoestima, né? Eu acho que isso traz autoestima. A gente tem um lugar de eventos bonito, está ficando bacana. A gente precisa só conhecer um pouco mais os detalhes e ir ajustando para que fique o melhor possível para a cidade. Definitivamente eu acho que o teste da Rua Coberta já foi feito, ela passou com louvor. Agora vai ser preciso decidir se aquele trecho vai ficar aberto para o trânsito de veículos. Pode não virar estacionamento de luxo, como realmente o prefeito diz que não vai, e eu também concordo, né? Porque é uma vergonha aquilo ali, quando naquela única quadra chegava às 7h, 7h30 da manhã, o pessoal botava carro ali, só ia tirar ao meio-dia, depois voltava 1h30 e só tirava 6 da tarde, né? Então, enfim, mas esse fluxo de veículos ali corta caminho, porque em última instância você tem que entrar pela Otto Mérica para entrar na Júlia ou ir até a sinaleira, né? Isso. E a questão do estacionamento, eu concordo contigo. A gente recomenda também que não seja permitido o estacionamento. Até nesse estudo ali que eu vi da vereadora, até a falta de vagas acaba protegendo o comércio, e eu acho que isso, né, puxa um fio da questão do estacionamento rotativo, que vai ter que voltar à pauta o ano que vem, porque se nós temos problema de mobilidade, né, nós temos um problema de estrutura de estacionamento, daqui a pouco a gente vai ter que voltar a debater, estudar, projetar essa questão de estacionamento. Mas ali na Rua Coberta, nós somos contrários ao uso do estacionamento, senão fica realmente um estacionamento de luxo, né, uma garagem coberta no centro da cidade, eu acho que fica um pouco inviável. Então, a gente recomendou também que seja trânsito livre, realmente o trânsito. Porque vamos pensar uma questão de emergência, né? O acesso ao hospital, tu atravessa ali, tu já está de volta entrando na Saldanha Marinha em direção ao HCB,
né? A gente tem um mercado, tem um trânsito escolar também ali para o bairro Santo Antônio. Então, é um trânsito extremamente importante ali daquela via, né? Então, o secretário Orion nos garantiu esse estudo, já está sendo feito, vai nos apresentar. Então, a gente está bem otimista aí que a gente possa chegar num denominador comum e a gente possa aproveitar o melhor ali a Rua Coberta. Tá certo, então vamos aguardar, né? Até porque, Rafael, também tem uma outra questão, né, que dia 20, no sábado, né, deveria entrar em vigor aquela lei que retira, que está prevista no plano diretor, que retira os caminhões com mais de 4 toneladas do centro da cidade nos horários comerciais, né? Então, como é que isso vai ficar? Essa lei isso vai ser revogado? Vai ser pedido uma prorrogação de prazos? Como é que vocês estão negociando isso com o município? Nós fizemos uma reunião com o secretário, depois a gente fez uma reunião um pouco mais ampla, com prós e contras, de pessoas que eram favoráveis, outras pessoas que são contras. Primeiro que a cidade não tem estrutura para comportar a retirada dos caminhões hoje. Infelizmente, nós temos que encarar essa realidade. Nós não podemos simplesmente proibir os caminhões de entrar na cidade. Não tem como. Como é que o oxigênio vai chegar no HCB? Né? O plano diretor, com todo respeito, acho que passou, né, e não cuidou de alguns detalhes. Colocaram lá a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é uma avenida muito grande. Nós temos o início da Avenida Brasil, que é larga, que tem espaço, que tem estrutura. Por que proibir lá? Né, a proibição na Júlio e Saldanha. Como é que o oxigênio vai chegar no hospital? Como é que as cargas vão chegar nos mercados do centro? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para que daqui a pouco crie uma lei e se cumpra a lei no sentido sem ter estrutura para que ela venha a ser usada. Então o que nós temos acertado com o governo municipal? Não será cobrado. A partir do dia 20, não haverá cobrança no trânsito caminhões pesados. Por quê? Porque agora em 2026 vem uma revisão do plano diretor de mobilidade. Então isso vai ser revisado, ou seja, não tem como começar a cobrar agora em 2026 revisar isso. Eu entendo que alguns trechos da Alcira precisa ser proibido o trânsito de caminhões pesados, não tenho dúvida disso. Alguns lugares que realmente é problemático. Tem um problema sério na 7 de setembro com o trânsito de caminhão pesado, por exemplo. Mas tem lugares que não tem como impedir, mas precisa se criar um trânsito alternativo. Né? Quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de uma estrutura, a gente fala de uma rua especificamente, né? Então, nós estamos alinhados com o município, né, com o governo, que não vai ser cobrado. E agora, em 2026, já se tem um trabalho junto ao Conselho de Mobilidade, já se está discutindo isso, se ouvindo todas as partes, para que isso possa ser cobrado, mas que se tenha uma estrutura para atender. Até porque o limite de carga também, ele mudou muito. Apesar que, Dalcira, muitas empresas já têm adotado veículos menores até pela agilidade de entrega no centro. As transportadoras hoje, tem muitas que já estão com veículos menores, fazendo baldeação em pontos estratégicos e entrando com veículos menores, porque sabe que o trânsito é ruim de estacionar e tal. Mas essa discussão nós temos alinhado que não vai ser cobrado a partir do dia 20, porque em 2026 isso vai ser revisado no plano de mobilidade. Tá certo, então. Com relação à ponte, está tudo andando nos conformes do prometido, né? A balsa, o processo da licitação da balsa está andando normalmente. Isso. A princípio deve encerrar nessa semana o prazo de apresentação de documentos da primeira colocada. Caso dê alguma divergência, já vão chamar a segunda colocada. Essa informação eles têm, a princípio, está dentro do prazo. Não acredito no fechamento da ponte antes da segunda quinzena de janeiro. Isso está confirmado, viu, Dalcira? Eles só vão fechar a ponte avisando a cidade com 15 dias de antecedência. Tá certo, então. Então isso significa, hoje nós já estamos no dia 16, né? Pelo menos até o final do mês eles não vão fechar, já que estamos aí no dia 16, ninguém avisou nada ainda. Rafael Quadros, presidente da Cacisca, obrigado pela participação, pelas informações. Boa tarde. Obrigado, Dalcira. Sempre à disposição. Boa semana.